Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. Prazer imenso ter você por aqui. Essa é a primeira aula, vamos colocar assim, né? Na verdade é a segunda aula, mas enfim, é a primeira porque a aula anterior foi introdutória. Eu queria, na verdade, te responder uma pergunta que eu acho que é uma dúvida, que pode ser uma dúvida tanto para quem quer fazer análise, ou seja, para quem se interessa em passar por essa experiência, né, de ser analisado ou analisada, mas também eu acho que isso é uma dúvida de estudantes, por exemplo, de psicanálise ou psicanalistas recém-formados, né? Afinal de contas, fazer análise é caro ou não é caro? Talvez você, inclusive, até já tenha perguntado o preço para algum analista e tenha achado oneroso, né? Uma experiência onerosa. Mas eu vou te falar por que que não é. E aqui eu acho que eu vou tirar dúvida de quem quer fazer análise, como também eu vou tirar dúvida de estudantes, né, de psicanálise, porque muitos se sentem inseguros, né? Quanto é que eu devo cobrar? Será que eu não estou cobrando muito caro? Será que por ser, por exemplo, recém-formado, eu não devo começar flexibilizando mais os valores, né? Então, eu quero trazer uma perspectiva aqui para você pensar se realmente é caro ou é barato. Veja bem, eu considero, na verdade, que processos terapêuticos, né, como, por exemplo, você fazer uma terapia com um psicólogo, psicóloga, você ser analisado, passar por essa experiência da análise, não é algo caro, tá? Óbvio que você vai ter que entender quanto é que você tem disponível naquele momento, qual é a sua sobra financeira para você investir na sua saúde mental. Mas não é um tratamento caro. Em todos os âmbitos, você prevenir é muito mais barato do que você remediar. É muito mais barato e muito menos trabalhoso do que você remediar. Vou te dar um exemplo de um carro aqui. Se você tem um carro e você faz a manutenção preventiva, é muito mais barato do que você consertar um carro quando o carro quebra. Até porque quando uma peça quebra, geralmente danifica outra, que danifica outra e tal. Então, inúmeras pessoas não têm o costume de fazer manutenção preventiva no carro, né? E às vezes tem essa sensação de que, tipo assim, o carro começou a dar problema, então, se ele está dando problema é porque ele vai começar a dar problema, enfim. Aí eu vou logo me desfazer do carro. Mas, na verdade, isso poderia ser evitado se você tivesse o costume de fazer a manutenção preventiva, né? Quem que você conhece que compra um carro e acompanha à risca, por exemplo, tem uma tabela ou tem uma planilha e acompanha à risca os períodos em que tem que trocar os fluidos, né, o óleo, quem segue isso à risca, né? Geralmente, assim, eu conheço pessoas que não seguem isso à risca. Qual é a quilometragem, por exemplo, que você tem que trocar a correia, né? Então, isso não é muito costume, pelo menos da população brasileira. E por que eu estou fazendo essa analogia? Porque a mesma coisa acontece com a psicanálise, né, com sessões de análise. A princípio, talvez a pessoa ache um pouco oneroso, mas ela não para pensar que é uma forma de, inclusive, economizar dinheiro. Eu vou te explicar por quê. Pessoas que têm problemas emocionais são pessoas que se relacionam muito mal com o dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Então, geralmente, quem tem problema emocional tem uma tendência maior a ser descontrolado financeiramente. Até porque a relação que a gente tem com o dinheiro é uma relação completamente emocional, consciente ou inconscientemente. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o dinheiro emocional, a forma como você lida com o dinheiro, é muitas vezes uma tentativa inconsciente de reduzir um desconforto psíquico ou até mesmo reduzir um desconforto causado por algum trauma que está adormecido, algum conteúdo que foi recalcado. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Pessoas que, para se divertir, só sabem se divertir se for gastando dinheiro. É muito mais provável que uma pessoa que está bem resolvida emocionalmente consiga sair para se divertir sem gastar muito dinheiro, sem ter necessariamente que fazer passeios que precise comprar entradas, que precise ir no restaurante caro e tal. É óbvio que eu não estou dizendo para você deixar de fazer isso. Eu também não estou dizendo que quem faz análise geralmente para de fazer isso. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que se você parar para pensar, você vai começar a observar
que muito do dinheiro que você gasta não teria necessidade de gastar. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que compra, se sente bem, vai no shopping e compra uma blusa, compra uma roupa, compra um sapato, compra um livro, compra isso, aquilo, outro, mas quando volta para casa, no outro dia, não tem mais aquela sensação de felicidade. Porque a felicidade não está lá. Quantos livros, por exemplo, você já comprou e não leu, né? Quantas roupas você comprou e, na verdade, nem era aquilo que você queria naquele momento. Se sentiu feliz na hora de comprar, mas, enfim, depois você percebeu que poderia não ter comprado aquilo. Talvez, inclusive, isso até gere uma sensação de culpa e faça você comprar de novo, né? Então, a relação que a gente tem com o dinheiro é muito emocional. É muito mais provável que uma pessoa que esteja bem resolvida emocionalmente consiga juntar dinheiro do que outra que não está bem resolvida, tá? Esse é o primeiro ponto. E também não estou dizendo aqui, como a gente está falando de seres humanos, eu não estou dizendo aqui que quem junta dinheiro está bem resolvido. Inclusive, pessoas juntam dinheiro de uma forma muito disfuncional. Existem essas pessoas também, tá? Juntam dinheiro e deixam de viver, não conseguem equilibrar isso aí, não conseguem equalizar isso aí, e acaba, inclusive, até causando desconforto nas pessoas que estão próximas a si, né? Então, isso acontece também, é preciso observar. Se você conseguir equalizar isso, maravilha. Mas é muito mais provável que uma pessoa bem resolvida emocionalmente consiga equalizar isso aí, do que uma pessoa que não se trabalha, não trabalha suas emoções e não tem níveis consideráveis de autoconhecimento. Outra coisa, a possibilidade de uma pessoa que não está bem resolvida emocionalmente se envolver com drogas, com álcool, é muito maior, tá? Isso para não... Como a gente está falando de ser humano, eu sempre sou comedido nessas questões, pelo menos eu procuro ser. Mas eu poderia dizer aqui que se você fizer um levantamento, por exemplo, das pessoas que usam drogas, que fazem consumo excessivo de álcool, essas pessoas, elas não fazem análise, não fazem terapia. É muito provável que você veja essa relação. E talvez a pessoa até faça terapia, mas a abordagem não está surtindo ali muito efeito, ou a pessoa não está se implicando na questão, porque tem isso também, né? Tem gente que vai para terapia ou para análise e acha que, tipo assim, chega lá na frente do analista ou do psicólogo e é uma relação mais ou menos assim, tá, me resolve aí, né? O que é que você tem para me dizer aí? Me resolve aí que aí eu preciso seguir. E não é dessa forma, a pessoa não está implicada na terapia. Mas o que eu estou querendo falar é que existe uma relação completamente direta, né? E para você consumir álcool, você consumir droga, você precisa de dinheiro, né? Outra questão também, o consumo de álcool e o consumo de drogas leva à destruição de famílias, inclusive até a dissolução de casamentos. Então, você sabe que um divórcio, por exemplo, ele muda a perspectiva financeira de uma família, inclusive trazendo até prejuízo, e muitas pessoas não estariam preparadas para enfrentar isso naquele momento. Então, é muito comum a pessoa não saber lidar muito bem com a modificação de sua estrutura financeira. Isso é muito comum. E aí podem acontecer duas coisas: a pessoa ficar muito infeliz porque agora não tem o poder aquisitivo que tinha antes, ou a pessoa fingir que ainda tem o mesmo poder aquisitivo, né? E enfim, esse fingir que ainda tem o poder aquisitivo significa fazer dívidas para tentar manter aquele mesmo padrão, porque cair de padrão pode ser muito desconfortável psiquicamente. Se você estiver fazendo análise, por exemplo, você não vai ter que enfrentar isso, né? Ou se enfrentar, vai saber lidar melhor com essas questões. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que o tratamento da análise ou o tratamento psicanalítico ou terapêutico, ele é um tratamento que parece ser oneroso, mas é uma forma, inclusive, de você economizar dinheiro. É uma forma eficaz de você, a médio e longo prazo, aprender a economizar dinheiro, porque quando você resolve as suas emoções, a tendência é que você acabe resolvendo melhor as questões relacionadas ao dinheiro, a forma como você lida com o dinheiro, né? Então, alguns estudantes de psicanálise ou psicanalistas recém-formados talvez sintam uma insegurança em cobrar o valor que acham justo, justamente porque não tem essa segurança, né, de tipo, do benefício que você está trazendo para a vida da pessoa. Quem faz terapia, quem faz análise, a tendência é que tome menos remédios. A tendência é que adoeça menos.
inclusive organicamente, porque tem muitos problemas que nós temos que são do ponto de vista clínico para a medicina, mas a origem está na questão psíquica, né? Quantas pessoas, por exemplo, não têm problemas psicossomáticos e precisam frequentar médicos com frequência, como inclusive dermatologistas, precisam gastar com remédios, mas na verdade, se resolvesse essa questão emocional, não precisaria ter esse gasto, tá? Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que se casam por questões emocionais, né? Acabam se casando por causa de carência, porque tem determinadas angústias, né, de separação, por exemplo, acabam desenvolvendo relações e o custo de vida fica muito oneroso porque a pessoa não sabe lidar consigo, né? Então, a pessoa acaba não sabendo ficar sozinha. E é muito mais provável que uma pessoa que saiba ficar e goste de ficar apenas consigo, essa pessoa seja mais resolvida do que quem não sabe ficar, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que do ponto de vista direto e principalmente indireto, fazer análise significa economizar dinheiro, principalmente a médio e longo prazo. Significa menos idas ao médico, significa menos decisões erradas, significa se relacionar melhor com o dinheiro e aí ampliar a sua capacidade de juntar dinheiro e planejar a longo prazo e cumprir essas metas. Significa brigar menos, né? E reduzir o risco, por exemplo, de um divórcio que traria aí uma quebra financeira. Inclusive, mesmo que a pessoa chegue à conclusão na análise de que ela quer se divorciar, ela ainda pode fazer isso de uma forma muito mais sensata e aí não sofrer tanto as consequências financeiras do que uma pessoa que impulsivamente chega numa conclusão de que quer se separar e se separa logo e não mede as consequências disso e aí vira uma bola de neve de dívidas, enfim. O negócio é mais complicado. Então, eu não creio que seja correto nós considerarmos que o processo terapêutico, o processo de análise é oneroso. Na verdade, é uma forma de economia para as pessoas, principalmente a médio e longo prazo. As pessoas vão conquistar mais os seus objetivos, vão se conhecer melhor, vão aprender a se relacionar com o dinheiro. Isso tudo do ponto de vista indireto, né? Que a gente não trata na análise essas questões de uma forma direta, mas indiretamente a gente está tratando das questões integrais do ser humano. Então é importante você ter essa noção. Essa foi a primeira aula aqui do nosso treinamento, né? No caso a aula número 2, mas enfim, a primeira aula do nosso treinamento que responde essa pergunta, né? Fazer sessões de análise é caro ou não? Definitivamente é uma forma muito eficaz que você tem de economizar dinheiro e conquistar os seus objetivos, a médio e longo prazo principalmente, tá? Então, espero que você tenha entendido. Um forte abraço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e olha só, eu te vejo na próxima aula.